Gente, empatizar é uma das chaves pelas quais sua Roma não é atrativo bastante. Muito mais fácil você ver isso nos outros que em você. E o problema é que eu expliquei o passo a passo para você tornar uma Roma atrativa. O que é Roma? Roma é uma metáfora para o destino que você quer levar aquele cliente no contexto daquele nicho. Nossa, Érico. Vamos lá. Roma é um destino. Então é um D. É um destino, não é um veículo. Roma não é um veículo. Roma não é um avião. Roma é uma cidade, um destino. Que destino que você quer levar esse cliente? E o destino tem que ser simples e atrativo. Atrativo para quem, Érico? Para o cliente. Por isso que você tem que ter a fase 2 para definir Roma. Porque a atração depende dos olhos daquele que vê. Um pedaço de carne é atrativo? Depende. Se a pessoa gosta de carne, pode ser. Mas se a pessoa é vegana, não é. Então, Roma é um destino simples e atrativo. Baseados em exemplos reais de como fazer uma Roma atrativa. Mas qual que era a minha frustração? A minha frustração é, mesmo depois, e a gente tem essa frustração constante em tudo que a gente faz, mesmo depois de ver aquela palestra, ainda eu via no 747, eu via nas sessões dos plantões de dúvida, eu via nas análises de lançamento, principalmente, pessoas que ainda não chegavam na Roma atrativa. Ou achavam que a Roma estava atrativa e não necessariamente estava. Esse era um problema que afligia. A gente analisa e procura soluções. Como é que eu deixo isso mais claro? Como é que as pessoas conseguem fazer isso? E aí vem a solução. E, cara, a solução vem no 747. O insight disso vem... A gente nunca sabe onde vem os insights. Eu postei o problema na minha cabeça. Como é que eu faço isso? E aí, no 747, eu converso com esse cara que chama Leonardo Borges. Cara, eu peguei ele meio de surpresa, como sempre acontece no 747. Ele estava conversando comigo. E eu nunca sabia, mas aquela ia ser uma live profunda. E nessa live, eu perguntei para ele o que era o produto dele. Ele era um produto de desenvolvimento pessoal, de lidar com traumas. E eu, no papo, eu falei assim, e aí, a primeira coisa que eu faço quando eu lido com alguém, eu quero saber, assim, com muito respeito, procurando ter respeito, se a pessoa vive aquilo ou se ela aprendeu aquilo no livro. Gente, eu parei de escutar o que as pessoas falam há muito tempo. Eu escuto o que as pessoas fazem. E no meio da conversa eu falei, você teve um trauma na sua vida? Eu falei assim, Érico, tive um trauma, e se eu contar para... Eu não sei exatamente se foi essas palavras, né? Sim, eu tive um trauma. Quando eu era criança, eu vim de uma família muito humilde, no Rio de Janeiro, se não me engano. Quando eu era criança, um criminoso entrou na nossa casa. Eventualmente, ele me violentou sexualmente. E o resultado dessa violência sexual que eu sofri foi que eu contraí o HIV. E hoje eu sou HIV positivo. Então, eu acho que isso conta como trauma. E naquele momento, ficou esse silêncio que a gente está aqui agora. Eu falei assim, sério? Sério. E ele contou, foi contando. Aquela live, eu falei, meu Deus. E o Leonardo me explicou aquilo com uma leveza que eu nunca vi na vida. Só que ele não estava contando, na voz dele não tinha raiva, não tinha tudo que eu achava que devia ter. Revolta, frustração. Ele estava em paz. E ele falou, cara, eu curei esse meu trauma. E eu quero ajudar outras pessoas no mundo a aprender a curar esse trauma. E eu não sei se foi essas palavras, né? Chega uma hora que, se você quer escalar uma montanha, você não leva as pedras com você. E esse trauma, às vezes, é pedras que te impede de escalar a montanha. Tem que escalar montanhas. E eu quero ensinar as pessoas a fazerem isso. E aí, cara, eu tava do outro lado. E eu falo isso, pô, Leonardo vem de família humilde, é negro. Tô eu, uma pessoa que nunca passou necessidade na vida, até onde eu sei, branco do olho verde. Sabe? Uma realidade muito diferente. Ele teve uma infância diferente. Eu nunca tive um trauma nesse nível. Ele teve um trauma. E ele estava falando com aquilo com a serenidade. Eu falei assim, cara, como é que faz? Como é que você faz isso?
Eu queria saber mais sobre o método, eu queria saber, eu estava com uma conversa interessante, gente. E ele virou e falou assim, eu estou falando isso de memória, tá, gente? Minha memória não é tão boa como eu gostaria que fosse. Mas ele vira para mim e falou assim, Érico, um dos passos é o perdão. Aí eu falei assim, vá. Como é que é? Como é que é? E ali, naquele momento, eu não sabia se eu falava o que eu sentia ou se eu me calava. Mas como ele estava calmo, e eu senti que o que eu estava falando era íntegro, né? A minha intenção era boa. Às vezes a gente está com uma intenção boa. Eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? E se você não quiser responder, só desconversa que eu não vou perguntar 2 vezes. Ele, pode. Eu falei, entendi. E não for da minha conta, se for para eu cuidar da minha vida, me avisa que eu vou falar. Ele vira para mim, ele pergunta, Érico, pode perguntar qualquer coisa. Eu falei assim, você perdoou o cara que te violentou sexualmente e te transmitiu HIV? E ele vira para mim, na maior calma, ele vira para mim e fala assim, perdoei. Perdoei, sim. E eu falei, perdão, mas como? Como é que você perdoa alguém que faz tamanha monstruosidade com você? E ele falou, eu te explico. E dali sai um insight que eu acredito que vai ajudar milhares. Ele explicou com a maior calma do mundo. Ele falou assim, Érico, mas ele falou assim, a primeira coisa foi ter empatia. Eu falei assim, empatia? E nesse momento, eu sou uma pessoa muito ruim de português mesmo, gente. Nunca fui diagnosticado, mas eu sou meio disléxico. As palavras, elas cruzam na minha frente, elas se misturam. Eu, quando leio, eu tenho que processar para corrigir o que eu estou vendo, porque eu não vejo isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que tirou muito pouca nota em português. Quando mandavam ler Machado de Assis, eu não conseguia ler. Mas eu sou curioso. Não é que eu sou... Eu falei, o que é empatia? Eu já ouvi essa palavra, eu procurei a definição de empatia. Tinha um computador, digitei o computador e descobri 25 milhões de empatia. Tem sempre aquela a definição de empatia que não te diz nada. É o ato de empatizar. Eu falei, cara, beleza, né, Aurélio? Fantástico, obrigado. Não, empatia, segundo uma das definições, é você conseguir se colocar no lugar do outro e ver o mundo como o outro vê. E ele me explicou isso, é você se colocar no lugar do outro. E é massa que ele me explicou uma coisa, eu falei assim, Érico, a maioria dessas pessoas que fazem o que esse cara fez, isso é uma resposta que eles provavelmente sofreram muito mais do que eu estou sofrendo. Né? A resposta de uma pessoa quando ela é violentada é violentar mais tarde na vida. E eu viro para ele e pergunto, certo? Quer dizer que você teve empatia com ele? Ele falou assim, eu tive, eu comecei a ver o mundo como ele vê, para começar. Eu falei, você concorda com ele? Ele falou, não. E aí é uma coisa muito importante, gente. E eu acho que eu vou construir isso e eu quero que vocês entendam. É preciso ter empatia, ele me disse. Então, escreve aí no caderninho, é preciso ter empatia. Mas empatizar não é concordar. Você vê o mundo como a outra pessoa vê, não quer dizer que você concorda com ela. Vou te dar um exemplo, fora desse exemplo um pouco mais forte. Minha mãe vê o mundo de uma maneira muito diferente do meu. Eu encontrei com ela recentemente, o Hugo fez um churrasco, ela veio lá da fazenda, mó na roça. E aí, a gente lá, conversando sobre como é que eu ia lidar com a educação do meu filho, ela tinha a opinião dela, né? Eu tinha a minha. E aí ela vira e fala assim, isso que você vai fazer não está certo não, Érico. Falou para mim, ela tem 74 anos. Ela falou com a voz mais fina, meu filho, faz isso não. Eu falei assim, mãe, mas se eu seguisse o que você seguisse, eu estaria no serviço público hoje. E ela olha para mim e fala assim, e estaria bem, meu filho, estava com o seu burro amarrado na sombra. Cresci e criei vocês todos. Gente, como é que é o mundo como a minha mãe vê?
Ela vem de uma família humilde que passou necessidade. E para ela, ser servidora pública foi o ápice do ápice do ápice de subir na vida. Eu acredito que foi as primeiras crianças da família que tiveram escola particular, curso de inglês. Eu consigo ver como a minha mãe vê o mundo. Eu consigo entender da posição dela que tudo que ela queria é que eu não passasse mal. Não quer dizer que eu concordo com ela. Mas eu consigo ver muito de como ela vê o mundo. Gente, empatizar é uma das chaves pelas quais sua Roma não é atrativo bastante. Porque é muito mais fácil você ver isso nos outros que em você. E, cara, o Leonardo falou, Érico, você precisa empatizar. Eu comecei a empatizar com ele. Meu Deus, vamos pensar o que está acontecendo aqui. E geralmente vem uma pessoa e fala assim, Érico, a minha Roma está boa? A minha Roma está atrativa? Bem, gente, em teoria, Roma é um destino simples e atrativo. Atrativo para quem? Para mim não, para o cliente. Pensa comigo, que é atrativo para minha mãe não é atrativo para mim. E eu respeito muito o livre-arbítrio dela. Amo ela de paixão, não quer dizer que eu concordo com ela. Eu respeito e vejo o mundo como ela vê. Mas definitivamente, gente, o que é atrativo para minha mãe não é para mim. Quando você chega para uma pessoa e pergunta isso, será que minha Roma é atrativa? Você está falando o seguinte, eu acho que você é capaz de ter mais empatia, isso é, ver o mundo da minha audiência do que eu. E isso acontece nos mais variados nichos. A pessoa está no nicho de, sei lá, balé. E ela pergunta, minha Roma está boa? O que ela está perguntando? Érico, você é capaz de ter mais empatias para as mulheres que querem aprender a dançar balé do que eu? Sendo que eu nunca dancei balé, eu não sou mulher. Mas é isso. Mas vamos pensar, o expert versus o avatar. Qual que é a diferença do mundo que o expert vê e do mundo que o avatar vê? O expert, ele é apaixonado pelo método. É muito louco, porque se ele não vesse paixão pelo método dele, ele não era expert naquele método. Ele ama o método. Cara, a única pessoa que é apaixonada por abdominal é o personal trainer. Você tem que entender, se você quiser ver o mundo com os olhos de um expert, você tem que entender que ele é apaixonado pelo método. E mais louco disso tudo, para ele o método é claro. É claro qual é o método, é claro porque funciona. E a gente só se atrai para aquilo que a gente entende. Esse é o mundo do expert, um cara que é apaixonado pelo seu método e que entende do método. É assim que ele vê o mundo. Só que o avatar não vê o mundo como expert. E vocês, experts, às vezes não praticam a empatia o suficiente para começar a ver o mundo do jeito que o avatar vê. Porque vocês acreditam que o mundo acontece do jeito que você vê. Minha mãe, e amo ela de paixão, mas ela acha que ela está certa. Ela acha que todo mundo devia prestar concurso. Ela acha que os meus filhos, os netos dela, deviam prestar concurso. Você acredita? Não conseguiu comigo, mas a mulher não desistiu, não. Ela esquece de ver como é que eu vejo o mundo. E não quer dizer que eu estou certo ou ela está certa. Então, como é que é o avatar? Gente, vou dar uma real aqui para vocês. O avatar não é apaixonado pelo método. Ele não gosta do abdominal. Não é isso. Não é que talvez seja indiferente, mas ele não morre de amores pelo abdominal. O avatar quer o resultado. Mas espera aí, Érico, como é que eu resolvo? Como é que eu crio empatia? Você precisa aumentar a sua empatia. E empatia, como é que aumenta a empatia? Como é que aumenta a empatia? Primeiro você tem que entender que empatia não é você tem ou você não tem. Todos nós nascemos com um grau de empatia. Até minha mãe tem empatia. Só que empatia é um músculo. E tanto é que quando você tem empatia, se você não praticar, atrofia. Então, empatia, como qualquer bom músculo, dá para desenvolver, dá para aumentar. E se você não praticar, precisa ser treinado, senão
E como é que treina? Érico, como é que treina? Vamos lá. Passo 1. Meu Deus do céu. Esse passo é difícil. Difícil para os experts. Você precisa desistir do seu ponto de vista. Desistir da sua maneira de ver o mundo como a maneira certa. Meu Deus. Fácil falar, né, quando você está lidando com o seu cliente. Você tem que desistir que o seu cliente não gosta do método. Que ele quer o resultado. E, gente, tem gente que prefere fazer 0 vendas do que desistir que o seu método é a coisa mais foda do mundo. Eles querem realmente, igual minha mãe, a minha mãe quer botar na minha cabeça que concurso público é bom. Até hoje. Não desistiu do jeito que eu vejo o mundo. De uma maneira diferente. E, gente, desistir do seu ponto de vista não é necessariamente concordar. Mas não dá para ver o mundo com seus olhos. Você tem que desistir dos seus olhos. Sabe como é que você pratica empatia? Você procurando entender como ele vê o mundo. E é foda. É foda você desistir dos seus olhos e ver a pessoa. Mas você já parou para pensar se você consegue enxergar o mundo como aquela pessoa que concorda com você ou discorda de você consegue? Que o expert julga o avatar. Ele deveria estar mais apaixonado pelo método, assim como eu estou. Mas você consegue construir isso? Gente, empatia se constrói nos extremos. Não basta ser só... É fácil ser com um avatar, mas quando você começa a ter empatia e fala assim, cara, eu consigo imaginar como ele vê o mundo. E talvez, não é certamente, e talvez se eu tivesse no lado dele, talvez eu viria assim. Estou falando que é certo. Mas se eu tivesse sofrido o que ele sofreu e estava fazendo o que ele estava fazendo, eu não sei se eu não faria diferente. Cara, uma vez que você entende esse fundamento, a sua cópia de e-mail muda. Porque você passa a ficar interessado no que sai da boca dele, não no que está na sua cabeça. O que está na sua cabeça é o que ele deveria pensar. Como ela vê o mundo, ou como ele vê o mundo. Isso é empatia. Então, como é que você faz isso? Você precisa... A empatia não vem do Espírito Santo, gente. É outra coisa que você precisa entender. Você tem que escutar o seu avatar. Porque senão você não está escutando ele. Você está escutando você, distorcendo ele. Então, você tem que aumentar o input de informação do seu avatar. Você tem que escutar mais ele. Como é que você faz isso? Falar com o seu avatar diariamente. Eu falo com o meu avatar quase que diariamente. Eu preciso disso, porque eu estou exercitando empatia. E eu nunca vou ter empatia. Eu nunca vou chegar lá. Eu sempre vou chegar mais lá. Então, eu estou constantemente... Eu faço isso no 747. É um dos jeitos, não é o único jeito. Você pode fazer pesquisa. E assim, qual a diferença de falar com ele versus pesquisa? Manda uma pesquisa, você tem uma visão mais genérica, né? Uma visão mais da comunidade, do ecossistema, da floresta e não da árvore. Mas se você faz como eu e fala todo dia, você começa a ter uma visão da floresta também. Mas sem input não tem empatia. Senão você não escutou ele. Gente, treina. E aí você tem que fazer uma coisa que é difícil para o ser humano. Ouvir, sem julgar. Pelo menos no momento. Ouvir. E conseguir. Sabe quando é que você sabe que você ouviu? O teste. Quando você consegue recriar, isso é, falar aquilo de novo, para a pessoa que falou, tal que a pessoa que falou assim, é isso mesmo. Você só ouviu quando você falar, o que você falou é XYZ e a outra pessoa fala, é isso mesmo. É só assim.